Nós estamos falando desde domingo passado, falamos um pouquinho na quarta-feira também, a respeito das doenças da alma, né? Eu havia dito para os irmãos, me pediram para pregar sobre depressão, mas é complicado eu pregar sobre depressão, porque depressão é uma área médica. Mas eu posso falar sobre as doenças da alma, sobre aquilo que acaba sobrecarregando a alma e fazendo com que a alma fique doente, né? Que a alma fique realmente abatida. O Salmo 42 é o nosso texto base, Salmo 42, versos 5 e 11, e o 43, verso 5, eles repetem exatamente a mesma frase, a mesma expressão. E eles dizem o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e vamos mais uma vez nos colocar na presença do Senhor em oração. Pai, nós glorificamos ao Senhor por tudo aquilo que Tu és, nós bendizemos ao Senhor, e eu venho mesmo, Pai, nesse momento, suplicar ao Senhor, ó Deus, clamar mesmo o Teu favor sobre nós, para que nós possamos, ó Pai, estarmos realmente entendendo, compreendendo os desígnios do Teu coração sobre nossas vidas. Dá-nos mesmo a Tua sabedoria, dá-nos mesmo a Tua direção nesse momento, ó Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração para compreendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aviva-nos, ó Pai, encha-nos realmente da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua unção. E obrigada, Pai, obrigado por esse momento de culto que o Senhor nos dá. Seja louvado e seja engrandecido. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Como nós falamos também na semana passada, a origem de qualquer doença da alma, ela começa onde? Vocês se lembram? No pecado, né? Lá na queda, lá no início, aonde Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, ali inicia-se o pecado. Ali, em Gênesis capítulo 3, verso 7, diz que os olhos, tanto do homem como da mulher, foram abertos, e então eles perceberam que estavam nus. No verso 8 de Gênesis 3, diz que então eles se esconderam de Deus. Eles se esconderam de Deus. E no verso 10, eles declaram para Deus que eles haviam se escondido porque eles estavam sentindo medo de Deus. Eles tiveram medo de Deus vê-los nus. Então, com a entrada do pecado no mundo através da desobediência, o homem toma para si as suas limitações, porque antes ele era completamente dependente de Deus, mas ele quer tomar para si as suas limitações. Por que ele não tinha medo antes? Antes dos olhos dele serem abertos, antes dele cometer o pecado, por que ele não tinha medo? Porque ele confiava plenamente em Deus. Mas quando nós pecamos, nós queremos tomar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos, e nós então temos medo de Deus, temos medo então daquilo que pode acontecer diante de tudo isso. Assim ficamos fracos, nos expomos, não conseguimos tomar as decisões corretas, principalmente a decisão de voltar para Deus. Essa é a maior limitação, essa é a maior dificuldade do ser humano. Tomar a decisão de voltar para Deus, de correr ao encontro de Deus, de ir ao encontro de Deus. Então, geralmente a decisão que o ser humano mais toma diante do pecado, de estar afundado no pecado, é realmente se esconder de Deus. É realmente procurar um buraco, procurar fazer algo para ficar longe de Deus. Eu já conversei com pessoas que diziam que não eram dignas de estarem diante de Deus, né? Porque elas entendiam os seus pecados e elas não queriam estar perto de Deus. Falaram, não sou nem digno, eu não tenho nem que estar perto de Deus, eu acho que Deus não me quer perto dele. Então veja, esse é o pensamento, isso é o que o pecado incute na mente humana. E longe de Deus vem o medo. Quando nós estamos vivendo uma vida longe de Deus, quando nós não estamos em plena comunhão com Deus,
então nós somos assolados pelo medo. Nós passamos a viver realmente com o medo, né? Em 1 João 4,18, diz que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. O amor de Deus, um amor verdadeiro, um amor real, ele lança fora todo o medo. E hoje, agora pela manhã, eu quero falar a respeito de um sentimento, que é um sentimento muito triste, muito terrível, que ele deixa a alma enferma. Eu quero falar hoje de manhã a respeito da solidão. Bom, solidão é um sentimento, muitas vezes é um estado de espírito, e muitas vezes é uma realidade na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas precisam viver só, né? Agora, nessa época, nessa pandemia que estamos vivendo aí, nessa situação do coronavírus, quando uma pessoa na casa, uma pessoa na família, ela é infectada, ela é contaminada, ela precisa se isolar, né? Então ela precisa ficar só, ela precisa ficar em solidão, ela tem que ter um ambiente só para ela tem que fazer a refeição dela sozinha. Se ela mora sozinha, ela não pode sair de casa para ver outras pessoas, para ter contato com outras pessoas. Aqueles que vão ser hospitalizados, né? Ele precisa ficar num lugar isolado para não ter condições de transmitir para outra pessoa. Então nós estamos vivendo em um momento de solidão. A solidão tem atingido ainda mais as pessoas nesse momento que estamos vivendo. Por quê? Porque agora as pessoas não podem se socializar como antes elas faziam, né? Então, essa questão de vir à igreja, de ir ao mercado, de ir na lanchonete, ir ao restaurante, ficar lá batendo um papo horas e horas, como antes acontecia, isso não pode acontecer. Então, você pode ir na igreja? Pode. Você vai na igreja, termina o culto, você tem que ir embora. Você não pode ficar conversando aquele tempo que ficava, né? Você vai no restaurante comer? Você até pode, mas você tem que terminar a refeição, você tem que ir embora logo. Por quê? Porque eles precisam higienizar a mesa para a próxima pessoa usar, porque não se pode ficar conversando em ambiente fechado por muito tempo, ainda mais com pessoas diferentes. Então, ou seja, a solidão, nessa etapa da vida que nós estamos vivendo, ela tem sido estimulada. Só que qual é o efeito dela na nossa vida, né? O que ela faz realmente em nós? Eu quero começar, irmãos, lendo a história do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Nós temos parte da história do profeta Elias. Tião, fecha essa porta. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 9. Diz o seguinte: Elias entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, e que disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou o monte, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio e uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele lhe respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio. Vá ao deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria, unja Jeú como rei de Israel, unja Eliseu para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, o que nós vemos aqui na história do profeta Elias?
O profeta Elias, ele foi um profeta de grande poder sobre Israel, né? Elias é aquele que ora e cai fogo do céu para consumir a oferta do altar, um altar que estava encharcado de água, a lenha estava encharcada. Ele cavou buracos em volta do altar, valas em volta do altar, e conforme ele ia molhando o altar, aquelas valas se encheram, e quando o fogo cai do céu, aquele fogo lambe inclusive a água, né? Então, ou seja, Elias, ele é um profeta realmente poderoso. Ele havia experimentado coisas grandiosas de Deus, ele havia visto realmente o poder de Deus, mas de repente, após essa batalha contra os profetas de Baal, de Azerá, ele então sente essa solidão na alma, ele sente então essa angústia no coração, né? Ele estava lutando ali contra mais ou menos 800 pessoas, 800 profetas dos deuses de outras nações, e ele estava ali batalhando. Na mente dele ele estava batalhando só, na cabeça dele ele estava realmente sozinho, não tinha ninguém por ele. Então este era o sentimento de Elias, isto era o que ele estava sentindo. Ele pensava que não tinha mais ninguém por ele, mas não era isso que estava acontecendo. Havia 7.000 pessoas que ainda estavam ao lado de Elias e não contra ele. Quando Deus diz ali, responde para ele no verso 18: eu fiz sobrar 7.000 em Israel. 7.000 pessoas em Israel, cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Então, ou seja, Deus mostra para Elias que ele havia provido, que ele não estava só, que existiam sim pessoas ao lado dele. Muitas pessoas pensam o seguinte: ninguém sabe o que eu passo, ninguém conhece a minha dor, ninguém me entende, eu estou sempre só, né? Tem gente que tem esse sentimento, e é como eu falei, existe a solidão de quando você vive sozinho. Às vezes você mora sozinho, muitas pessoas moram sozinhas, né? Aliás, essa é uma realidade crescente. Cidades grandes como São Paulo, as capitais do nosso país, elas têm hoje, irmãos, um mercado só para pessoas que moram sozinhas. Então existe as imobiliárias, elas têm apartamentos que já são feitos, que já são planejados especificamente para pessoas que moram sozinhas, porque essa é uma realidade muito grande, muito crescente do nosso país. Muitos por opção, muitos têm essa opção: não, eu quero viver sozinho, eu quero morar sozinho, e outros porque ele não tem um familiar, ou porque perdeu o cônjuge, ou aconteceu algum destempério na sua vida, né? Mas a questão é, muitas pessoas vivem com outras pessoas, moram na mesma casa com outras pessoas, e mesmo assim se sentem só. Mesmo assim tem esse sentimento de solidão. Em Gênesis 2,18, nós vemos que Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Diz a palavra de Deus: Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Deus diz em Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só. Em Eclesiastes 4, de 9 a 12, o texto, simplificando ele, diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho, que o salário de dois é melhor do que o salário de um só, que se um cair ou vacilar, o outro ajuda a levantar, se ele tiver alguém com ele. Nas noites frias, um pode aquecer o outro. Em um ataque, é mais fácil dois conseguirem se defender do que um sozinho. O próprio Jesus, ele não teve um ministério só. O próprio Jesus teve um ministério com outras pessoas. Ele chamou para si 12 para ter ali um trabalho de bastante intimidade, um trabalho ali de bastante profundidade, de intensidade, mas fora todos os outros que o seguiam. Quem não se lembra da passagem quando ele viu o grupo de 70, e quando eles voltam, Jesus fala para eles o quê? Eu vi Satanás cair do céu. Então, ou seja, Jesus, o seu ministério, ele pautou, ele buscou pessoas para participarem com ele. Mas a solidão, muitas vezes, é um sentimento que vem realmente para assombrar a nossa vida, e nós precisamos aprender a lidar com ele. Então, se você está passando por esse sentimento, se é o teu caso,
se você tem se sentido só, se você tem sentido essa solidão na sua vida, eu quero dizer que você precisa aprender a lidar com esse sentimento, para que a sua alma não fique enferma, para que a sua alma não fique abatida. Jesus nos ensina em Mateus 6,6 que quando nós formos orar, nós devemos ir para o nosso quarto, sozinhos, diz o texto, a sós. Outras versões dizem em secreto, para fechar a porta do quarto, para que ninguém entre, para que ninguém transite e orar. Agora veja que coisa incrível, você vai orar a quem? Você vai orar ao Pai. Você vai orar ao Pai. Então, você entra num quarto aparentemente sozinho, mas você fica sozinho lá dentro? Não, porque ali você está iniciando um diálogo. Então, veja, você vai estar falando com Deus, porque Cristo te colocou na presença dEle, um Cristo que está com você, te colocou na presença dEle, e ainda tem o Espírito Santo que está traduzindo, porque Ele sonda, Ele conhece os nossos corações, e Ele está traduzindo todos os teus pensamentos e todos os teus sentimentos. Ou seja, quando você está orando, entre aspas, a sós no seu quarto, você não está sozinho. Porque você está orando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a refletir e a trabalhar melhor um pouco nesse sentimento que tem crescido no coração, que é a solidão. E começamos a observar, começamos a enxergar que não estamos tão sós como nós imaginávamos. E quando isso realmente vem à nossa mente, quando isso se aclara em nossa mente, então nós conseguimos enxergar, ter uma visão melhor de que essa solidão não precisa ser real, realmente na nossa vida. Em Isaías 41, verso 10, em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, Deus diz através do profeta, é um texto bastante conhecido, inclusive você anote depois na sua Bíblia, marque lá, que diz o seguinte: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que bênção, né? Quem está dizendo isso? O Senhor está falando isso para nós. Não tenha medo, não fiquem apavorados, não fiquem preocupados, porque eu estou com você. Eu, o Senhor, seu Deus, eu estou com você. Deuteronômio 31:6, Deuteronômio 31:6, anota também aí, depois marca na sua Bíblia, diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai estar com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Então, ou seja, não seremos abandonados, não seremos deixados para trás. Aliás, em João 14, Jesus fala que não vai nos deixar órfãos. Então, o Senhor está cuidando de nós, mesmo que esse sentimento de solidão possa crescer, possa penetrar na sua vida, você pode descansar, porque a promessa do Senhor que Ele está com você. Josué 1:9, esse também é bastante conhecido, mas anote aí para depois você estar marcando na sua Bíblia. Diz o seguinte: Deus fala para Josué: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que promessa maravilhosa! Não estamos sós. Não é só no nosso quarto momento de oração, mas é na nossa caminhada diária, no nosso dia a dia, na nossa vida ali com o Senhor. E claro, né? Eu não posso deixar de citar as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Mateus 28:20. Mateus 28:20. As últimas palavras do Senhor, a parte final desse versículo, Jesus fala:
eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é um versículo não somente para você marcar na sua Bíblia, Mateus 28:20, mas é um versículo para você escrever e colar lá na tua casa, lá, principalmente você que vive só, você que está sentindo esse sentimento de solidão. Escreve ele e coloca em lugares visíveis, para você saber que Jesus está com você, que Ele não te deixou, mas que Ele está com você. Bom, baseado em tudo isso que nós estamos vendo, que não estamos sós, né? O que nós poderíamos fazer na prática para estarmos lidando com essas questões da solidão? Então, quero trazer aqui alguns conselhos para você estar aprendendo a driblar a solidão, a lidar com a solidão. Primeiro, ore mais. Tenha um tempo maior de oração. A maioria das enfermidades da alma, ela começa porque nós estamos afastados do Senhor. Tá? Quase que 99,9% das enfermidades da alma vão começar porque estamos longe do Senhor. Algumas pode ser porque de um momento de luta lá que você batalhou demais e você enfraqueceu, mas a maioria porque nós estamos longe do Senhor. Quando falta essa conexão, quando falta realmente esse encher de Deus na nossa vida. E por que Deus não nos enche? Porque nós não estamos nos colocando diante dele para sermos enchidos. Deus não vai te encher do Espírito Santo na marra, Deus não vai derramar a unção dele sobre você na marra. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com pessoas que se colocam à sua disposição. O profeta Isaías, ele foi conclamado por Deus e ele disse o seguinte para Deus: eis-me aqui, usa-me a mim. Então Deus trabalha, Deus enche pessoas que vivem dessa forma. Então ore mais. A primeira dica, o primeiro conselho: ore mais. E ore lembrando que você está conversando com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Então para de orar mecanicamente. Tem gente que faz oração que parece bolo pronto. Sabe bolo pronto? Você compra lá o pacote lá, você fala assim: hoje eu vou fazer um bolo. Aí você abre lá aquela mistura, você só joga lá 2 ovos, dá um pouquinho de leite, acabou a graça. O que você fez do bolo? É uma coisa pronta. Não. Para de ficar orando mecanicamente. Entenda que você está falando com Deus. Então conta para Ele do seu dia. Conta para Ele dos seus sentimentos. Fala para Ele o que você está sentindo. Não faz aquela, porque às vezes você fala assim: não, mas a oração tem que ser igual aquela que acontece na igreja, igual aquela que eu vi o pastor fulano orar, igual aquela que minha mãe orava, que meu pai orava. Não, não é assim. A oração é um falar com Deus. Então não faça uma oração mecânica, mas fale realmente, abra realmente seu coração para o Senhor. Outra dica para você: ouça louvores. Ouça louvores, mas louvores de adoração, tá? Eu falei sobre isso no domingo passado. Existem alguns louvores que não são de adoração. Tem louvor até de vingança, e isso está errado. Louvores de adoração, aquele que exalta Deus. Tem louvor também que faz só massagem no ego do ser humano, né? Ah, porque Deus tem que me dar vitória, porque Deus tem que me restituir o que eu perdi, porque Deus não tem nada, irmãos. Nós é que temos que adorar a Deus. Então, preste atenção: louvores que exaltam a pessoa de Deus e não que exaltam o ser humano. Então ouça esse tipo de louvores. Outra coisa: canções alegres, hinos alegres que louvam ao Senhor. Cante junto, aprenda a cantar esses louvores. Aprenda a louvar ao Senhor. Aprenda a declarar esse amor ao Senhor através também dos louvores. Isso faz um bem para a alma muito grande. Aliás, se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver que o povo de Deus louva continuamente ao Senhor. Diante de guerras, eles louvavam ao Senhor. Deus deu vitória a Josafá porque o povo louvou. Porque eles estavam lá cantando, adorando, celebrando a Deus. Deus deu vitória. Deus deu vitória. E, para fechar com chave de ouro, a gente vai continuar louvando lá no céu, né, Cida? E a gente espera fazer parte do coral lá do céu, né? Com o Senhor lá. Por quê? Porque para sempre, diz lá que continuamente estão diante do trono adorando ao Cordeiro. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, aprenda a louvar, comece a louvar, encha a sua vida de louvores que agradam a Deus.
A outra dica, claro, que eu não posso deixar de falar, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Deus fala com você, Deus traz a palavra dele ao teu coração através da Bíblia, através da sua leitura da Bíblia. Tem pessoas que têm preguiça, e desculpa a expressão, mas não tem outra. Tem pessoas que têm preguiça de estudar a palavra de Deus. E hoje está tão fácil que você tem aplicativo no celular de Bíblia, que se você aperta lá o play, a pessoa lê a Bíblia para você. Você só precisa ficar ouvindo, mas ter atenção para aquilo que você realmente está ouvindo. Então, ou seja, nós precisamos realmente buscar mais isso que Deus tem para a nossa vida. Nos enchermos mais da palavra de Deus. É aquilo que eu estou falando, Deus não vai derramar a palavra dele sobre você se você não estiver diante dele para que ele te encha. Se você não buscar realmente isso nele, ele não vai te obrigar a isso. Então você precisa realmente estar buscando. Você precisa realmente estar lendo a palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus. E temos mais outras dicas aqui também. Por exemplo, aprenda um instrumento, a tocar um instrumento, a fazer um artesanato, a ter um hobby, ter alguma coisa que te agrade, né? Nós temos algumas irmãs aqui na igreja que trabalham com artesanato, e é tão bom, né? Esparece tanto, é algo tão assim edificante. Outra coisa, faça um exercício. Não precisa ir para a academia ficar bombadão, não, a menos que você curta isso daí, mas faça uma caminhada no quintal, uma caminhada na sua quadra, né? Vá para fora, cultiva um jardim, né? É tão gostoso cultivar um jardim, plante flores, tenha algo que realmente não faça com que você fique ali pensando no seu sofrimento, na sua dor, na sua solidão, mastigando aquilo que já não precisa mais estar na tua vida. Faça algo que te dê alegria. Outra dica também é ter um animalzinho de estimação, por que não? Os bichinhos nos fazem tão bem, né? Em casa nós temos uma galinha linda, e ela conversa com a gente, né? Ela bate altos papos com a gente, e ela realmente interage, porque ela é o nosso bichinho de estimação. Então nós precisamos fazer isso, né? É algo bom, é algo que nos ajuda. Outra coisa, em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, seja voluntário. Seja voluntário, ajude um vizinho, tá? Ajude uma pessoa que está enferma, ajude um projeto. A nossa cidade tem vários projetos, irmãos. Ajude alguém que precisa. Talvez o teu vizinho não precisa de muito, ele só precisa que vá alguém lá, arrancar aquele matinho que nasce na calçada. Sabe aquele matinho que nasce na calçada, volta e meia? Às vezes o vizinho não consegue abaixar mais, às vezes é de idade, às vezes é uma pessoa que não tem condições, não tem saúde para isso. Outra coisa, estamos vivendo também não só a pandemia do Covid, mas nós estamos vivendo a epidemia também da dengue. Então ajude o seu vizinho. Talvez você reclama que o teu vizinho está com o quintal cheio de sujeira, mas você não perguntou se ele consegue limpar. Ajuda ele. Ô vizinho, posso vir um dia aí para a gente ajudar, para a gente limpar o teu quintal? Ofereça ajuda. Outras pessoas têm dificuldades de ir ao mercado, né, de fazer uma compra. Ofereça ajuda. Sabemos que os mercados estão trabalhando, alguns têm aplicativo, eles fazem entrega, mas às vezes o vizinho não confia nisso. Às vezes ele tem que ter alguém de confiança para dar o dinheirinho dele ali, ele tem medo, né? Ou não sabe mexer lá no cartão, não sabe mexer em alguma coisa. Ofereça ajuda, seja um voluntário, seja alguém que realmente é útil na vida de alguém. E por último, eu quero dizer que você, quando você se sentir realmente só, converse com alguém. Converse com alguém. Fale com Deus. Leia a palavra, se encha de louvores. E fale com as pessoas também. Nós temos muitas pessoas hoje prontas, aptas para ajudar. Tem muitos psicólogos que são pessoas maravilhosas que você vai conversar com elas, que elas vão ajudar muito você. Existem grupos de ajuda também. Nós temos aqui a Cruz Azul, um grupo de ajuda para dependentes e familiares de dependentes químicos, que também é um trabalho muito maravilhoso, um trabalho de bênção realmente na vida das pessoas. Então, ou seja, não há motivo para você ficar só, para você se sentir só, mas você precisa realmente descansar na presença do Senhor. E você pode conversar ligando, mandando uma mensagem. Você pode abrir o seu coração, falar realmente aquilo que você está sentindo. Não existe necessidade de você se sentir só. E lembre-se, a solidão
É um sentimento muito traiçoeiro. E ele começa assim de uma maneira muito sorrateira. E o objetivo dele é realmente desestabilizar a tua vida. Então não seja aquela pessoa que pense, ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, ninguém quer saber de mim, ninguém... Não! Claro que tem pessoas que realmente se importam com você. Ontem, no final da tarde, uma pessoa bateu palma pedindo dinheiro lá em casa e eu estive conversando bastante com aquela pessoa. Uma pessoa que mora só, uma pessoa que tem problemas com a família. E eu disse, poxa, não fica nessa situação. Não fique nessa situação. Citei para ele, aqui em Astorga nós temos a Casa da Acolhida, que faz um trabalho maravilhoso, trabalhando com pessoas que vivem em situações dessa, Falei para ele, não, vai lá, não sei se vai dar certo. Eu conversei bastante com ele. E olha que interessante, ele falou assim para mim, a senhora não foi a primeira que me deu esse conselho hoje. Eu falei, não? Ele falou, não. Aí ele foi citando várias pessoas. Eu falei, então vou falar uma coisa para você. Será que isso não é Deus falando para você tomar essa atitude na tua vida? Não tem por que você viver em solidão. Não tem por que você ficar carregando esse sentimento e você ficar realmente sofrendo com esse sentimento. Mas você pode buscar, você pode se colocar realmente na presença do Senhor e deixar o Senhor trabalhar na sua vida. Amém? Inclusive você que está conosco em casa, você pode estar nos mandando uma mensagem particular ou nos comentários ali da página da igreja. Pode estar realmente... Nós vamos estar entrando em contato com você para estar te ajudando se você está vivendo momentos assim, momentos de enfermidades na alma. E eu quero agora estar orando pela vida dos irmãos, orando pela igreja do Senhor, orando por você que está conosco aí na sua casa, para que o Senhor esteja mesmo direcionando, confortando a tua vida, acalmando o teu coração, para que você descanse, para que você realmente confie que o Senhor está no controle de todas as coisas. E para que você não fique carregando consigo esse sentimento triste que é a solidão, esse sentimento desestabilizador, esse sentimento para realmente tentar acabar com você, mas que você confie e que você descanse no Senhor em nome de Jesus.